Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula sobre o curso sobre o Espírito Santo. Eu convido você a gente baixar nossas cabeças um instante e invocarmos o Espírito Santo para que ele mais uma vez nos conduza neste caminho de conhecimento dele, da sua vontade, da vontade de Deus em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na aula passada, nós concluímos, com o fato de que nós não podemos viver uma religião como uma letra morta. E daí, nós concluímos que mesmo hoje em dia, mesmo após a revelação total do Espírito Santo por Jesus Cristo, nós ainda corremos o risco de viver uma religião como letra morta. Se a gente for resumir a nossa prática, a obediência de leis morais, sem um encontro pessoal com Jesus, sem uma vivência amorosa da palavra de Deus, com base na ação do Espírito Santo, nós então corremos esse risco, de ainda hoje viver a religião da letra morta. E aí nós vimos que o egoísmo como um pecado fundamental, que é o amor de si levado até o ódio de Deus, não pode ser apagado apenas pela observância da lei, mas é preciso realmente que haja uma redenção feita por Cristo. Então é preciso que a obediência, a minha obediência à palavra de Deus, a minha obediência à vontade de Deus, não seja algo de fora para dentro, mas que seja livre adesão, mas que brote do meu coração como uma resposta amorosa desse amor de Deus que eu experimentei, que eu tive uma experiência com Deus que é Pai Criador, Deus que é Filho Redentor e Deus que é Espírito Santo quem nos santifica. Então, por meio dessa experiência, eu então passo a responder a Deus, eu começo a corresponder a Deus naquilo que Ele me pede por uma livre adesão, não por uma imposição apenas da lei. Então, a intenção de Deus, para a gente concluir esse primeiro bloco, a intenção de Deus é conceder o seu Espírito Santo não só a algumas pessoas escolhidas, mas sobre todos os homens, para continuar então no Espírito a obra de Jesus. Porque é o Espírito que nos assiste, isso a gente já vem vendo desde a primeira aula. É o Espírito quem nos assiste, é o Espírito Santo quem nos conforta, é o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo quem interioriza a nossa fé. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos sustenta nas perseguições, é Ele quem nos converte em arautos valorosos e fiéis. Sabendo que a fidelidade não é um cumprimento apenas da lei, mas é uma fidelidade que brota de uma experiência de amor com Deus. Então, é o Espírito Santo que realiza, então, essa santificação, essa purificação, fazendo de nós novas criaturas. Então, antes que tudo isso acontecesse, Deus já vinha preparado um mundo para receber o Espírito Santo, que depois da morte e ressurreição de Jesus, viria gravar sua vontade no coração do homem. E, ao mesmo tempo, não só gravar a sua vontade no coração do homem, mas também iria capacitar o homem a cumpri-la
e, desta forma, alcançar a salvação e a santificação, alcançar a graça de Deus nesta vida e, na vida futura, a glória de Deus. Certo? Então, nós agora vamos entrar nos dons e nos carismas do Espírito Santo. Nós vamos ver que toda pessoa humana a ser batizada, ela recebe, além da habitação de Deus na sua alma, ela recebe virtudes, dons infusos ou de santificação e dons efusos ou dons carismáticos. Então, com o batismo, o cristão nasce para a vida em Cristo, que pela intervenção do Espírito Santo o justifica e o renova em todo o seu ser, formando nele de verdade um filho de Deus. Lembra da nossa primeira aula? O Espírito Santo vem para nos fazer crer, nos tornar cristãos. É Ele quem realiza essa obra em nossas vidas. E aí, os dons infusos, ou os dons de santificação, são exatamente os instrumentos poderosos de Deus para a construção da santidade em minha vida, na sua vida. Enquanto que os dons efusos, ou os dons carismáticos, são instrumentos poderosos de Deus que nos capacita a sermos servos competentes e eficientes. Mas para que isso possa acontecer, precisamos nos abrir à sua atividade e à sua ação, tanto em um caso como no outro. Precisamos nos abrir, né? Lembra que o Espírito foi enviado para todos os homens, né? O que nós precisamos é nos abrir a esta ação. Deus enviou Jesus, que enviou o seu Espírito Santo, um outro paráclito, para fazer com que a gente acreditasse em Deus, né? Para Ele curar, nos livrar do nosso pecado, que era não crer em Deus. E é o Espírito Santo quem vai nos fazer crer, vai nos transformar em cristãos. Para que isso aconteça, então, eu preciso me abrir à ação dele, que vai nos santificar e que vai nos conduzir a santificar o outro por meio dessa colaboração nessa via salvífica, nessa via de salvação que o Espírito Santo nos convida a darmos continuidade a essa obra de salvação por meio dessa experiência de vida, dessa experiência com o amor de Deus. Então, desculpa, porque o PowerPoint aqui parou. Então, os dons infusos ou os dons de santificação são o temor de Deus, o dom da piedade, o dom da fortaleza, ou o espírito de fortaleza, ou ainda o de coragem. É o dom da prudência, ou o espírito de conselho, o dom de ciência, ou o espírito de ciência, o dom do entendimento, ou o espírito de inteligência, e o dom de sabedoria, ou espírito de sabedoria. Então vamos para o primeiro, o dom do temor do Senhor. Então, este dom, ele consiste em um temor filial da alma que receia, rejeita e tem horror de causar uma ofensa ao Pai infinitamente bom, digno de toda fidelidade. Quer dizer, consiste no horror ao pecado, que modera esses ímpetos que às vezes aparecem dentro de nós, ímpetos desordenados da nossa concupiscência, e nos impede de desgostar a Deus, né? Nos impede de ofender a Deus.
afastando com todas as forças tudo quanto poderia desagradar a Deus. Então, o dom do temor de Deus, que é chamado de dom infuso, é um dom que Deus nos concede, um dom do Espírito Santo que Deus nos concede, para que a ofensa a Deus nos cause horror, para que realmente eu não ofenda a Deus, não por um mero cumprimento da lei, mas que eu não ofenda a Deus por amor, por realmente sentir horror, por sentir dor em poder ofender, em poder desgostar a Deus. Então, de desagradar a Deus. Então, Deus nos concede este dom do temor. Alguns dos frutos que nós alcançamos através do dom do temor do Senhor, o primeiro deles é o reconhecimento do nosso próprio nada. Ou seja, quando eu tenho certeza de que eu por mim mesma, eu não posso fazer nada. Eu por mim mesma, eu não posso me elevar acima de minhas misérias. Então, ao mesmo tempo em que eu reconheço o meu próprio nada, dentro de mim nasce um vivo reconhecimento da grandeza, da majestade de Deus, o que leva exatamente aquele horror a tudo que possa ofender a sua infinita majestade. E a segunda, que é exatamente uma viva e profunda contrição das menores faltas cometidas, porque eu passo a reconhecer o quanto é grave ofender a Deus, que é infinitamente bom, Ele que é bom, que só me faz o bem, o quanto é grave eu ofendê-lo. Então, Ele faz brotar dentro de nós um desejo ardente e sincero de reparar as minhas faltas. Através de quê? Da penitência, através de atos de amor. Quando eu decido que eu não vou mais agir daquela forma, e aí por uma adesão livre eu digo, a partir de hoje, eu não vou mais agir assim, eu vou agir desta outra forma, né? Então, para isso, eu faço penitência e eu começo a fazer atos de amor. E o terceiro fruto, que é um empenho e um cuidado incansável de evitar as ocasiões de pecado. Então, eu começo a perceber que, se eu assistir determinado filme, isso vai me levar a um pecado, isso vai me levar a impureza no meu olhar ou a impureza no meu pensamento, então eu evito isto daí. Se eu percebo que eu conviver com determinadas amizades vai gerar em mim, vai reforçar em mim determinados comportamentos, determinados pensamentos, determinadas posturas que ofendem a Deus, então eu começo a não caminhar mais com aquela pessoa, eu procuro evitar andar com aquela pessoa. O dom da piedade. O que é então o dom da piedade? Este dom, ele nos leva a penetrar nas mais íntimas profundezas da divindade. O dom da piedade nos faz prescrutar as riquezas mais ocultas da natureza incriada. O motivo do dom da piedade é a própria Santíssima Trindade. Por isso, leva a alma a adorar a Deus por Ele mesmo, e porque é Deus, não mais pelos seus benefícios, mas pela sua majestade, exclusivamente pela grandeza de Deus, pela própria excelência incriada, infinitamente superior a todos os dons. Então, esse dom, ele também nos leva a olhar os outros como irmãos, e produz em nós um desejo profundo de servi-los, de nos dar generosamente a eles. Então, o que é o dom da piedade? O dom da piedade, ele me faz penetrar nas profundezas de Deus. Então, o motivo do dom da piedade é a própria Santíssima Trindade. Então, Deus nos concede o dom da piedade para que eu possa mergulhar na intimidade com Deus, para que eu possa ter um estreitamento ainda maior estando na presença de Deus. E
adorá-lo e amá-lo não pelos bens, não porque ele pode me conceder a paz, não porque ele pode aliviar meus fardos, não porque ele pode resolver determinada situação na minha vida, não porque ele pode me curar, não mais pelos dons de Deus, mas muito mais por aquilo que ele é, por aquilo que o próprio Deus é. Então, o dom da piedade, ele gera em mim este amor verdadeiro, este amor profundo à Santíssima Trindade. E junto a este amor que ele faz brotar em meu coração, esse amor desinteressado, também ele faz nascer em mim um desejo de servir aos irmãos, de fazer o bem ao outro, independente se esse irmão vai me fazer o bem ou não. Eu começo a desejar também fazer o bem ao meu irmão. E alguns dos frutos alcançados através do dom da piedade é a confiança ilimitada em Deus e o abandono em suas mãos. Então, quando começa a brotar dentro de mim esse dom da piedade, ao mesmo tempo começam a surgir frutos de confiança em Deus. Eu começo a não confiar mais em minhas próprias armas, em minhas próprias resoluções, em minhas próprias ideias, mas eu começo a me abandonar e me entregar a Deus e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, né? Que se cumpra em minha vida a tua vontade. A minha vida, ela está em tuas mãos. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Redentor, tu tudo podes na minha vida. Então, o fruto da confiança ilimitada, o fruto do abandono em Deus, ele vai nascendo desse dom, esse dom infuso chamado piedade. E outra graça, né, outro fruto alcançado por meio deste dom é a capacidade de se santificar alegremente, dando-se a si mesmo sem limites. Então, eu começo a não fazer caso das coisas. Ah, não, eu só vou para tal lugar se tiver isso, se eu tiver conforto, se eu tiver quem me leve, se eu tiver... Então, eu começo o processo de santificação da minha vida começa por uma alegria apenas de me dar. A alegria apenas de me doar trabalhando em favor das coisas de Deus, trabalhando na evangelização, trabalhando para salvar almas. Esta alegria, ela vai me santificando, né? Vai me dando a capacidade dessa santificação de me dar ao outro sem limite, sem colocar imposição, sem colocar barreiras. Eu começo a me sentir livre para evangelizar, para levar a Cristo a todos os povos, as pessoas da minha casa, sem me apegar tanto a mim e as minhas condições. Aí eu não vou porque eu não tenho dinheiro, aí eu não vou porque eu não tenho condições, aí eu não faço porque eu não tenho condições, eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para o outro? Então, o dom da piedade, ele vai gerando em nós essa transformação, vai gerando em nós esta obra de santificação. O dom da fortaleza ou o do espírito de fortaleza. Que dom é esse? Então, é um dom de santificação que imprime na alma um impulso, uma força, que me permite suportar com paciência e alegria, me permite suportar sem murmuração, por amor a Deus, as maiores dificuldades e tribulações. Todas as crucifixões da vida e, se necessário, empreender ações extraordinárias ou atos sobrenaturais e heróicos, porque tudo posso naquele que me fortalece. Né? O que diz Filipenses 4, versículo 13, ou então 2 Coríntios 12, versículo 9. Basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Então, o dom da fortaleza, ele é um dom de santificação que imprime um impulso, uma força dentro de nós, de suportar com paciência e alegria, sem murmuração, por amor a Deus, as maiores dificuldades, tribulações da nossa vida. E quais são os frutos alcançados
Quais os frutos que nós alcançamos quando Deus nos concede o dom da fortaleza? O primeiro fruto é uma superação constante de nós mesmos, em meio aos desafios, às tentações, às provações e os acontecimentos difíceis. Então, eu começo a perceber que, de fato, eu venho me tornando uma pessoa forte, porque eu vou superando. Vai existindo uma superação constante dentro de mim, que vai acontecendo do meu interior, em meio às dificuldades da vida. Eu já não sou aquela pessoa que já me irrito com facilidade, eu já não me acabo de chorar diante das adversidades da vida. Por quê? Porque esse dom vai gerando em mim uma superação constante. Uma superação constante em meio às tentações, às provas e aos acontecimentos difíceis. O segundo fruto que este dom da fortaleza produz em nós é uma paz inalterável, uma paz sobrenatural. O mundo pode estar desabando, mas dentro de mim eu estou com paz. E olha, não significa que esta paz é fruto de um problema resolvido. Não. O problema está do mesmo jeito. O desafio continua igual, mas eu estou em paz. Mas o meu coração está em paz. Uma paz inalterável, uma paz sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque vai além daquilo que é natural. O que está acontecendo na minha vida são tribulações, são provações, são dores insuportáveis. Mas em meio às dores e às provações, Deus me concede, por meio do dom da fortaleza, um fruto magnífico, que é uma paz inalterável, uma paz sobrenatural. E o terceiro fruto, que é a disposição firme para colaborar com o que é necessário para a salvação de nossa alma. Então, o dom da fortaleza me faz ser uma pessoa segura, uma pessoa forte. Eu vou conseguir, né? Uma disposição firme. Eu posso morrer, mas eu vou conseguir. Né? Deus é Senhor da minha vida, Ele está em primeiro lugar da minha vida e eu vou empenhar, eu vou colaborar de todas as maneiras que tiver ao meu alcance, tudo o que for necessário para a salvação da minha alma, para realmente corresponder à vontade de Deus, para realmente ser fiel aos seus mandamentos, aquilo que Ele pede de mim, mesmo em meio a tanta dor, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a humilhações, eu continuo dizendo sim à vontade de Deus. Outro dom, chamado dons infusos, que são dons de santificação, é o dom da prudência ou o dom do conselho. O espírito de conselho é um dom de santificação que nos faz viver sob a orientação do Espírito Santo. Então, o que eu devo falar? O que eu devo fazer? Senhor, é tempo de calar? É tempo de falar? É tempo de plantar? É tempo de arrancar? Então, a resposta certa para estas perguntas, com que muitas vezes nos deparamos na nossa vida ordinária, nos é dada pelo dom do conselho, que é o dom das luzes que nos orientam certamente. Então, é aquele dom que nos faz agir corretamente, segundo o coração de Deus. Mesmo que eu não esteja certa, mesmo que eu desconfie de mim, quando Deus nos enche a nossa vida com o dom da prudência, com o dom do espírito de conselho, então Ele próprio, Ele vai nos dando o discernimento, a resposta certa para cada pergunta. O que eu devo falar agora, meu Deus? Então, na hora certa, o Espírito Santo nos assiste por meio dos dons infusos, por meio deste dom, o dom do conselho, que traz em si 3 frutos também. O primeiro, conhecer com segurança o que é a vontade de Deus para a sua vida e dos seus irmãos.
Então, eu não sou aquela pessoa insegura. Poxa, será? Será que é? Será que não é? Será que eu devo? Será que eu não devo? Então, o dom da prudência, ele vai me dando uma segurança. Eu vou me tornando uma pessoa segura. Segura de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, né? Então, eu me recordo que quando eu era mais jovem, e eu tinha, a cada tempo eu tinha mais um filho, então eu tenho 4 filhos, a família inteira brigava comigo, porque eu vou ter mais filho e vou ter mais um filho e você é doida, e enfim, aquelas críticas que todos nós conhecemos. E eu conhecer com segurança a vontade de Deus, que era dizer sim à vida o tempo inteiro, não importam as consequências. Saber que esta era a vontade de Deus para a minha vida, e para a vida da minha família, e para a vida dos meus filhos, me dava segurança. Então, eu conseguia corresponder a estas perguntas facilmente. O que fazer? Né? Então, quando vinham todas as críticas, você não deve engravidar mais, você tem que fazer laqueadura, e eu rejeitava todas essas orientações, eu rejeitava e começava a perceber e conhecer com segurança qual era a vontade de Deus para a minha vida. E para isso, a igreja foi aquela que mais me orientou. O magistério da igreja foi aquela que mais elucidou, quem mais trouxe luz para as minhas questões. E é isso o que nós alcançamos através do dom da prudência. Né? Quando Deus concede à sua igreja, concede a nós o dom da santificação, da prudência, Ele nos concede os frutos. Fruto de conhecer com segurança a vontade de Deus. Conhecer os meios de agradar a Deus, ultrapassando o que é obrigatório. Então, eu sei o que agrada a Deus. Então, eu vou fazer porque eu sei que isso agrada a Deus. Eu não vou fazer porque isso é uma obrigação. Sim, isso pode até ser uma obrigação, mas não é por obrigação que eu faço. Eu faço por amor a Deus. Eu faço porque eu amo a Deus, porque eu creio em Deus, porque eu sei que tudo aquilo que Ele me pede é vida e vida em abundância. Porque Ele mesmo disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E Ele não nos pediria nada se não fosse para o nosso bem, se não fosse para a nossa felicidade. Então, eu passo a conhecer os meios de agradar a Deus, ultrapassando tudo aquilo que é obrigatório. E outro fruto é deixar-me guiar pela mão de Deus, sem resistência, para o caminho de perfeição a que Deus me chamou. Né? Seguir, mesmo em meio à dor, muitas vezes, mesmo em meio a humilhações, mesmo em meio a incompreensões, às vezes da família, às vezes de pessoas queridas, eu ser capaz de me deixar guiar pela mão de Deus e dizer, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tu és o Senhor da minha vida e da minha história. Seja feita a Tua vontade, conduza a minha vida. Né? Que eu não seja eu a pôr obstáculo à Tua vontade, mas que seja feita a Tua vontade. O dom da ciência ou o espírito de ciência. Então, os dons de ciência, inteligência e sabedoria nos fornecem a chave da vida espiritual. A gente ainda está na vida de intimidade com Deus, de união com Deus, através do dom da ciência, que não é um conhecimento intelectual. Então é muito bom a gente separar isso. O dom da ciência não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento, algo que brota de uma intimidade com Deus. Então, nós conhecemos as coisas criadas nas suas relações com o Criador. Este dom nos faz perder o fascínio pelas coisas materiais, pela honra, pela glória, pelo prazer, pelo poder, pelo amor às pessoas, amor desordenado. Por que nós começamos a perder este fascínio? Porque começamos a perceber que tudo é nada diante do tudo que é Deus. Neste sentido, passamos a ver sofrimentos, humilhações, tribulações de uma maneira completamente nova. Então, nós começamos a perceber que eles não ocorrem em vão, mas
nos fazem e nos tornam cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Nos une à sua paixão. Então, as coisas não são aleatórias, né? Deus, às vezes, Ele nos permite caminhar pelo caminho da tribulação e da dor, para que a gente, dia após dia, possa se configurar cada vez mais a Ele. E os frutos alcançados pelo dom da ciência é o conhecimento profundo e perfeito das coisas que nos cercam. Então, nós sabemos distinguir o que é vão do que realmente tem valor. Então, aquele materialismo que muitas vezes era a minha mola propulsora, deixa de ser. Eu começo a realmente olhar para as coisas que realmente têm valor. E começo a me questionar, poxa, será que essas coisas materiais, será que isso que eu quero adquirir tanto, será que isso é essencial para mim, para minha família? Então, eu começo a ter este conhecimento profundo, né? A santa liberdade dos filhos de Deus, que desprezam de maneira definitiva tudo que é próprio do mundo. Então, a gente começa a experimentar uma liberdade interior muito grande. É a liberdade dos filhos de Deus, né? Experimentar a liberdade dos filhos de Deus. E Deus quer isso para nós, que sejamos livres. Livres de tudo, de todas as amarras, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos aprisiona. O terceiro fruto, vê as criaturas como obras do Criador, né? Eu olhar para as criaturas realmente como dom de Deus, como graça de Deus, independente se elas foram pessoas que trouxeram dor e sofrimento para a minha vida, ou se foram pessoas que me trouxeram muita alegria. Eu vejo que todos são obras do Criador. Por quarto, a verdadeira humildade, pois nos conscientiza de que o sofrimento e a humilhação nos assemelha a Jesus Cristo. Então, a humildade não só de ver que eu não sou superior a ninguém, mas que eu sou igual a todo mundo, né? E que muitas vezes eu sou ferido, mas muitas vezes eu feri. E que meu irmão e que minha irmã é tudo obra da criação, né? E eu começo a me conscientizar de que todos esses sofrimentos, as adversidades, tudo isso me assemelha cada vez mais a Cristo. Agora, o dom de entendimento ou espírito de inteligência. O dom do entendimento é um dom de santificação que nos dá uma compreensão profunda das verdades reveladas, sem, contudo, nos revelar o seu mistério. O seu efeito essencial é fazer-nos penetrar o mais possível no íntimo das verdades sobrenaturais, as quais a fé se contenta em aderir só pelo testemunho exterior. Então, o plano de Deus, sua vontade ou mesmo a realidade divina podem estar escondidos por trás de acidentes, de palavras, de figuras, coisas sensíveis, nos vestígios imperceptíveis, nos menores acontecimentos da vida. Então, o dom do entendimento me faz transcender os acontecimentos. Muitas vezes eu posso me perguntar, ai meu Deus, por que é e tudo isso aconteceu na minha vida? Né? Assim, o que aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Né? Então, o plano de Deus, a sua vontade, pode tudo isso, toda a vontade de Deus e todo o plano de Deus, por mais que nos pareça absurdos, por mais que nos pareçam loucos, muitas vezes podem estar escondidos por trás de um acidente, que de repente me faz voltar para Deus, me faz olhar para Deus. De repente está por trás de coisas sensíveis e dos menores acontecimentos da minha vida. Deus pode se revelar através de tudo isso, né? Então, no plano de Deus, Ele se utiliza de tudo para o nosso bem. E daí a gente pode lembrar daquela passagem bíblica que diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o dom do entendimento me faz não apenas dizer da boca para fora essas palavras, mas me faz compreender plenamente, no mais profundo de sua essência, o que significa tudo concorre para o meu bem. Todas as coisas concorrem para o meu bem. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então,
a alma começa a ficar atenta ao Espírito Santo, descobre de relance, sem o trabalho da inteligência humana, todo o plano da providência a seu respeito e a respeito dos seus irmãos. E também tem 3 frutos, o dom do entendimento, a vida de contemplação, que é olhar profundo a Deus e as coisas divinas. Então, eu começo a ter uma vida de contemplação, uma vida mais contemplativa, aquela oração, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a oração parada, a contemplação. Começa a existir a descoberta da providência divina nos acontecimentos humanos. Eu começo a me tornar realmente sensível ao agir de Deus na minha vida, à providência divina na minha vida. Então, e também o dom do entendimento vai me levando a um conhecimento profundo de nós mesmos. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço a Deus. Então, isso vai acontecendo invisível aos nossos olhos, acontecendo lá dentro no nosso coração. O dom de sabedoria, ou dom ou espírito de sabedoria. Então, é um dom da santificação que nos faz ter um conhecimento experimental de Deus, das suas criaturas, das relações entre Deus e as criaturas, das relações das criaturas entre elas. Não é só ter o conhecimento de tudo isso, que nos é permitido pelo dom da inteligência naturalmente, mas é nos fazer experimentar este conhecimento e saboreá-lo. Nós podemos assim gozar de Deus, né? Nós podemos experimentar de Deus. Pelo dom da sabedoria, nós apreciamos, saboreamos, gostamos de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz e fará por nós, e ao mesmo tempo fazemos o que é bom, ou seja, amamos a Deus e ao próximo. E os frutos, né, desse dom de sabedoria é um juízo reto para julgar as coisas e regular as nossas ações. Um gosto também sobrenatural por tudo que se refere a Deus. Então, eu prefiro assistir filmes cristãos, eu prefiro estar em companhias de pessoas que falam de Deus. Eu gosto de estar na minha oração pessoal. Então, começa a brotar de dentro do meu coração um gosto sobrenatural por tudo que se refere a Deus. O conhecimento de experimentar paz e alegria no sofrimento, que não é mais rejeitado, mas até desejado, conforme colabore com a união com Deus. Então, quanto mais eu estiver unido a Deus, mais eu sou capaz de chorar sorrindo, né? Mais eu sou capaz de sorrir mesmo em meio a lágrimas. Eu sou capaz de ser feliz mesmo em meio às grandes tribulações. Eu sou capaz de glorificar a Deus e de bendizer a Deus com toda a alegria, com toda a força da minha alma e do meu coração, mesmo passando pela maior de todas as tribulações, pelo maior de todos os sofrimentos. E, por último, uma vida celestial, onde se olha de forma nova para as coisas da terra e se vê tudo relacionado com Deus. Então, eu começo a perceber que o dedo de Deus está em tudo. Que nada é por acaso, que não há coincidências para Deus, tudo é providência de Deus, mas que as coincidências, elas vêm de Deus, quando nós estamos realmente sensíveis para fazer essa escuta de Deus nos acontecimentos da nossa vida, na nossa vida ordinária. Então, agora nós encerramos essa nossa terceira aula e vamos concluir o nosso curso na próxima aula com os dons e carismas do Espírito Santo, mas vamos falar sobre os dons efusos, os dons concedidos a todos nós cristãos por meio do batismo e intensificados na crisma. Que Deus nos abençoe. Shalom.